Pastor Sérgio, obrigado pela confiança de sempre. É uma honra ter a atenção de vocês. Sobretudo, minha gratidão a Deus. Porque quem sou eu para estar aqui, né? Então, toda a minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Espero que a palavra dele encontre um lugar no seu coração e que, se houver pessoas no nosso meio que ainda não conhecem como Salvador, que hoje seja um dia marcante para a sua vida. O pastor Sérgio escolheu para o tema desse mês de janeiro, rumo ao novo, envolvendo Deus em cada fase dos seus planos. A propósito, se eu não te desejei ainda um feliz ano novo, dá tempo ainda, né? Que Deus abençoe, que seu ano realmente seja novo, que você viva experiências novas. Agora, se você fizer o que você sempre fez, você vai chegar onde você sempre chegou. Não é? Então, a expectativa desse mês, o desafio para os pregadores, é trazer experiências práticas, coisas que vocês possam colocar, atitudes que vocês possam colocar nas suas vidas, para chegar lá no dia 31 de dezembro e falar: meu Deus, como esse ano foi diferente, como eu aprendi, como eu servi ao Senhor, como Deus transformou a minha vida. Seja assim. O tema da nossa noite está baseado no versículo que o pastor já leu, a parte A dele: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. E o tema é caminhando mais perto de Deus. Vamos orar? Pai, eu te louvo pelo teu amor, pela tua bondade, e eu te agradeço, Senhor, por essa imensa, Deus, bênção de poder estar aqui à frente do teu povo para transmitir a tua palavra. Eu peço, Deus, que o Senhor fale e que eu me cale, Deus, que eu diminua e que a tua palavra cresça. Que ela encontre, Deus, guarida nos corações, que ela transforme a nossa mente, que ela salve pecadores, Deus, por favor. Tua palavra, que teu Santo Espírito tenha todo, Deus, poder e liberdade nessa noite. Me usa e que eu diminua. Em nome de Cristo peço essas bênçãos e agradeço. Amém. Irmãos, esse versículo que nós acabamos de ver aqui, que já lemos hoje, nos mostra uma coisa muito interessante. Que se nós caminharmos em direção a Deus, Ele estará totalmente disponível para vir também em nossa direção. Ele vai corresponder à nossa atitude, pronto para se chegar a nós, para se aproximar de nós. Como um pai, um bom pai que Deus é, todo pai quer estar o quê? Próximo, perto dos seus filhos. Se você me disser que é amigo de alguém, e eu te perguntar, tá, quando foi a última vez que você esteve com ele? Isso, faz meses, faz anos, eu vou duvidar da sua amizade com essa pessoa. Porque amigos, pessoas próximas, elas estão sempre perto. Elas têm prazer de estar uma na companhia do outro. Elas procuram motivos, razões, oportunidades de estarem juntos, de se encontrarem, de terem contato. Quem tem filhos aqui na igreja sabe como que é, né? As nossas crianças anseiam por chegar aqui. Termina o culto, aquela correria. Esse corredor é um ringue de patinação que fala, né? Os jovens, eu tenho uma adolescente e uma jovem em casa, para sair, para ir embora, mas é um sufoco, né? Porque eles querem estar juntos. Isso é amizade, isso é companheirismo, isso é andar próximo. Mas quando a gente olha para o contexto de Tiago, especialmente os primeiros versículos desse capítulo 4, nós vamos perceber que essas palavras, que parecem um conselho paterno, são, na verdade, uma séria advertência, uma forte recomendação, um direcionamento para uma mudança de atitude. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você tem uma Bíblia na sua mão, se você ver o versículo 4 de Tiago 4, ele começa chamando os seus leitores de infiéis. Talvez a sua tradução tenha uma palavra ainda mais pesada: adúlteros. Irmãos, do ponto de vista espiritual, o que Tiago está dizendo é que a igreja está sendo desleal a Deus, está traindo o Senhor com o mundo. Nós dizemos que amamos a Deus, mas vivemos um caso amoroso com o mundo, que representa as nossas paixões, os nossos verdadeiros interesses, os nossos prazeres. Nós estamos literalmente traindo a Deus no nosso caminhar. Tiago, ele chama a atenção dos seus leitores, dizendo que as discussões, as brigas, são consequências dessas paixões desenfreadas, ao ponto de até matarmos
para obtê-las. Nós invejamos os que os outros têm. E até quando nós oramos, diz Tiago, oramos errado. Porque oramos pedindo coisas apenas para o nosso prazer, para o nosso deleite, para esse mundo terreno. E essa amizade, essa paixão pelo mundo nos torna, segundo Tiago, inimigos de Deus. Irmãos, não é assim que nós temos vivido, ano após ano? Nós chegamos à igreja para um culto de 1h15, e se isso passa disso, alguns já começam a ficar com um faniquito. Corremos daqui para não perder o fantástico. Certo? É fantástico o culto começar às 6h, porque dá para assistir o fantástico, né? Alguns pensam assim. E aí nós nos esquecemos de Deus o resto da semana. Acabamos de cantar que nós o amamos. E nos esquecemos dele. Nós começamos a nossa correria. E muitos poucos de nós, têm a prática de buscar a Deus durante cada dia. Alguns leem lá suas devocional de 5, 10 minutos. Mas depois passamos a trair a Deus com 2, 3 horas de Netflix, Amazon Prime, internet, o Instagram. Não é? Traímos a nosso Deus. Nós trabalhamos 10, 12, 14 horas por dia para pagar as nossas verdadeiras alegrias. O nosso carro, a nossa casa, os nossos estudos, os nossos prazeres, as nossas viagens. Nós temos nos tornado inimigos de Deus. Somos infiéis. Muitas vezes, roubamos até aquilo que pertence a Deus para pagar por essas coisas, para pagar o nosso passeio com o nosso amante, o mundo. E Tiago afirma que Deus tem ciúmes de nós. Ciúmes. Não é à toa, que a Bíblia fala, não é por isso que o Espírito de Deus diz que tem ciúmes de você. E na sua advertência para os homens e mulheres que têm traído a Deus com o mundo aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as suas mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Um retrato do William está nesse texto de Tiago, capítulo 4. Mente dividida, o grande problema do nosso tempo. E a pergunta para nós respondermos hoje é como inverter isso? Como nos aproximarmos mais de Deus? O que significa caminhar com Deus? Que práticas eu posso incluir em minha vida diária que me levarão a caminhar mais perto de Deus em 2025? E eu quero então recorrer ao profeta Miqueias, no seu capítulo 6 do seu livro, que ele registrou para nós a maneira correta como Deus espera que nós nos aproximemos dele. O modo como nós devemos agir para estabelecer um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Miqueias, capítulo 6, os versículos 6 a 8 dizem assim: Com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 3 coisas: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O contexto histórico em Miqueias, em que Miqueias proferiu essas palavras, era um contexto muito parecido com os nossos dias, de injustiça, de desobediência. Se você lê a história de Miqueias, parece estar falando dos nossos dias. Todos os aspectos políticos, religiosos, uma época de corrupção. Uma época onde a situação do povo de Israel era de uma religiosidade vazia, sem a verdadeira prática da justiça, da misericórdia e da humildade diante de Deus. E nessa passagem, o profeta então Miqueias responde a essa pergunta crucial: o que é que o Senhor espera de cada um de nós? O que Ele quer de mim? O que Deus espera de nós? E nos versículos 6 a 7, ele vai abrir uma série de 5 perguntas para tentar responder a essa questão. O que é que Deus espera de mim? Essa é a preocupação de toda pessoa que quer adorar a Deus de verdade. Algum dia você deve ter se perguntado: o que é que eu posso fazer para Deus? Como eu posso viver de uma maneira que agrada a Deus? O que será que Deus espera de mim?
Imagina que você fosse receber na sua casa alguém muito importante, um presidente, um líder de nação, um grande empresário. Qual seria a sua preocupação? Com o que eu vou receber? Como eu posso receber essa pessoa? Né? O que eu posso fazer para ela? O que será que ela come? O que eu vou oferecer para essa pessoa? Eu não sei quantos irmãos tiveram o privilégio de receber já a sua visita pastoral. Eu tive a minha. O pastor Eduardo foi lá em casa, aquela coisa que a gente se sente honrado, né, irmãos? Pastor na sua casa. Se não chegou a sua vez, aguarde. Quero fazer inveja, não. Mas eu e a Michelle ficamos preocupados. Como que eu vou receber o pastor Eduardo da minha casa e a Priscila? Né? Espero que ele tenha se sentido agradável, né, no ambiente. Mas a gente sempre se preocupa como vamos receber alguém importante. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? O que eu vou levar até o Senhor? O que eu vou apresentar em 2025 para o meu Deus? Veja que ele cita uma série de coisas aqui. Será que eu vou levar para o Senhor bezerros de 1 ano? A lei mandava oferecer bezerros de 1 ano, perfeito. Entendeu? Será que é isso que eu vou fazer? Devo sacrificar bezerros de 1 ano? Não, mas talvez seja muito pouco. E se eu levar carneiros, mas não 1 ou 2, milhares de carneiros? Oferecerei ao Senhor milhares de carneiros. Davi fez isso, né, na consagração, quando ele trouxe a arca, né, e oferecendo milhares de animais. Será que se eu oferecer milhares de carneiros, Deus vai se agradar de mim? Não, talvez ainda seja pouco. E se eu então verter 10.000 rios de azeite? Irmãos, imagina, nas libações o azeite era muito importante, e ele está falando de abrir 10.000 rios. Se eu oferecer 10.000 rios de azeite, será que eu posso me apresentar ao Senhor? Não, talvez ainda seja muito pouco. E se eu der o meu primogênito? Se eu sacrificar a Luísa ao Senhor? Se eu pegar o meu filho mais velho, parte da minha carne, e sacrificar? Irmãos, Deus abominaria um sacrifício desse. Mas em Israel isso estava acontecendo. Nas nações pagãs em volta isso estava acontecendo. Pessoas, para se aproximar de Deus, sacrificavam seus filhos a Moloque. Será que Deus vai se agradar de mim se eu fizer um sacrifício extremo? Muitas vezes tentamos agradar a Deus com ofertas exteriores. Tentamos comprar o favor divino com práticas religiosas sem considerar o que realmente importa para Ele: a nossa obediência, o nosso coração. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Primeiro, que pratiques a justiça. Irmãos, há um anseio na sociedade por justiça. Todos nós queremos ver a justiça. Mas quantos nós somos verdadeiramente justos? É fácil, né, cobrarmos dos outros, mas o nosso andar é um andar justo? Seja como for, nós ansiamos por justiça. E justiça nos moldes bíblicos significa viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. O padrão de Deus é que define a verdadeira justiça. E isso inclui obedecer os seus mandamentos e viver uma vida que reflita o caráter divino, santo e justo de Deus. Um substituto comum para a justiça, para a verdadeira justiça, é a nossa justiça própria. É o nosso padrão. Irmãos, e a justiça própria é exatamente o contrário, o oposto do que Deus deseja. A justiça própria, mas ela faz uma lista de regras e as verifica, item por item, se congratulando. Parabéns, William, você realmente agiu de acordo com o que manda a regra. Né? Eu tenho muitos pecados nessa área, irmãos. Eu sou cheio de mania. Quando cheguei nessa igreja aqui, né, eu vou conhecer uma igreja diferente para mim começar a ir. Eu estava desejando sair da minha igreja, perguntei para um pastor amigo quais igrejas ele me indicava. Ele falou: te indico 3 igrejas. Me deu o endereço de 3 igrejas, e a primeira que ele falou é Igreja Batista Esperança. Primeiro quero que você vá à Igreja Batista Esperança. Vamos lá, 2017, 1º de janeiro. Igreja fechada, irmãos. Cheguei aqui. Mas o irmão desavisado, que não tem, sempre tem um irmão que não presta atenção, né? Falei: Michele, nossa, estranho, essa igreja aqui fecha no domingo. Era 1º de janeiro, a igreja tinha feito culto na madrugada, entendeu? E eu, com as minhas regras, minha igreja não fecha no domingo. Que crentinho esses crentes dessa igreja, pensei, entendeu? Vamos para a nossa igreja, vamos voltar lá. Depois eu dei uma segunda chance para vocês e não fui nas outras 2, entendeu?
Fiquei por aqui mesmo. Mas nós somos cheios de regras. Eu me recordo do dia que eu estava logo no começo também sentado, e na minha frente tinha um rapaz de boné. Nossa, irmãos, eu não conseguia prestar atenção no culto. Como que um cidadão entra de boné na casa de Deus? E eu não prestava atenção no culto. E o pastor daqui, olha, o nosso irmão que está aqui, acabou de fazer uma cirurgia no cérebro, né? Nossa. Boné, mas era para esconder uma cicatriz. Nossa, eu me senti... A minha justiça, as minhas regras. Os fariseus dos dias de Jesus eram mestres da justiça própria. E Jesus tinha palavras duras para eles. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantas vezes, irmãos, eu julgo pelos meus padrões, cometo esse pecado. A justiça bíblica implica uma vida de integridade, retidão moral. Isso significa, irmãos, fazer o que é certo, mesmo quando não é conveniente ou popular. Sexta-feira, minha esposa foi no mercadinho do irmão, é lá perto de casa. Ela estava comprando 5 pãezinhos e chegou um senhor pedindo cerveja. E o irmão respondeu, eu não vendo cerveja aqui. Irmãos, um mercadinho que não vende bebida é uma ética cristã invejável. Se não é certo, mas você vai perder, vai deixar de lucrar. Que atitude invejável. Isso é a justiça que Deus espera dos seus crentes, dos seus filhos. Né? A justiça, irmãos, envolve tratar os outros com equidade, sem parcialidade ou favoritismo. Isso inclui defender os oprimidos, cuidar dos pobres, ser honesto em todas as transações. Se você está fazendo, irmãos, alguma coisa errada, irregular, cometendo alguma fraude, você precisa parar. Você precisa parar. Algumas pessoas pensam que a sua vida material, no trabalho, é diferente da sua vida espiritual. O crente só tem vida espiritual. Quando um crente vai à feira comprar um tomate, é um ato espiritual. Deus está te abençoando, fazendo que você escolha o melhor tomate. A vida do crente é uma vida espiritual. E nós devemos ser justos, honestos. Pegou, devolva. Vou devolver aquele livro lá, viu, Marcelo? Quebrou, ressarça. Está devendo, pague. Seja honesto. Praticar a justiça significa que desejamos que Ele transforme as nossas mentes e nos conforme à imagem de seu Filho Jesus. Praticar a justiça, portanto, é deixar de tentar se justificar por suas boas ações, e em vez disso, buscar a misericórdia de Deus, reconhecendo que nós não podemos agradar a Deus em nosso estado pecaminoso. O homem por si só nunca poderá agradar a Deus, se não houver Jesus Cristo no seu coração. Romanos capítulo 8 diz, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Se você não entregou a sua vida a Cristo, não há como você agradar a Deus. Você não pode. A verdadeira justiça só pode ser obtida através da fé em Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. Jesus oferece a justiça de Deus a todos os que creem nele. Romanos 3:22, todos conhecem. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos castigos por nossos pecados. A NVT traz dessa forma. Quer caminhar mais perto de Deus em 2025? Pratique a justiça. Seja justo. Em segundo, ames a misericórdia. Misericórdia é o que nós expressamos quando nós somos guiados por Deus a sermos compassivos em nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Mas a misericórdia, ela deseja responder às necessidades do próximo, à solidão da outra pessoa, ao sofrimento do outro.
Isso é você praticar a misericórdia. Às vezes até por um ato de auto-sacrifício. Você perde, mas para apoiar a pessoa que está ao seu lado. A misericórdia é uma expressão fundamental do caráter de Deus. É um chamado para os crentes imitarem essa compaixão em suas vidas. Mas a misericórdia é mais que um sentimento. Ela é sempre uma ação, seguida por uma ação, que demonstra essa compaixão e amor ao próximo, refletindo o caráter de Deus. A misericórdia envolve perdoar os pecados e falhas dos outros, assim como Deus me perdoou, como perdoou a você. Irmãos, a graça é um dom imerecido, e a misericórdia é a compaixão que nos leva a receber essa graça. Nós somos chamados a imitar a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas, estendendo compaixão, perdão, ajuda aos que nos cercam. Quando Thomas Edison, ele conseguiu finalmente, depois de 3.000 testes, fazer a lâmpada durar, conseguiu fazer um modelo lá que ficasse resistente. Ele entregou aquela lâmpada para um dos seus aprendizes, um dos seus funcionários, e pediu para que ele instalasse aquela lâmpada. Quando ele foi instalar a lâmpada, ele deixou cair e quebrou a lâmpada. Thomas Edison, 24 horas depois, chamou esse auxiliar com um novo protótipo e falou: agora está aqui de novo, vá e instale. Isso é compaixão. Dar uma segunda chance. Às vezes as pessoas pisam em nosso pé e a gente fala: nunca mais quero falar com essa pessoa. Amar a misericórdia significa dar uma nova chance a quem falhou conosco. Demonstrar misericórdia significa ajudar os necessitados, ser generoso com aqueles que estão em dificuldade, mostrar bondade a todos, ver a necessidade do teu irmão que está ao teu lado, orar por ele, abraçar ele, ver se você pode ser útil, ajudar em alguma coisa. A misericórdia bíblica envolve ser paciente, longânime, suportando com amor uns aos outros, tendo compaixão, mesmo quando nós somos injustiçados. Há décadas, deu entrada no hospital John Hopkins, lá em Baltimore, Maryland, o Sr. Jackson. E o Sr. Jackson era um homem muito gentil, muito agradável. E ele já havia sido internado várias vezes para tratar do seu vício no álcool, consequência da sua vício em álcool. E nessa ocasião, o Sr. Jackson então voltou ao hospital por mostrar sintomas que pareciam ser diagnosticados como uma inflamação do pâncreas por causa do excesso alcoólico. Perto do fim do turno, um doutor chamado Cohen, um médico trabalhador, admirado, ele avaliou o Sr. Jackson e chegou à conclusão que ele precisaria ser internado, mas estava no fim do plantão dele. Então ele chamou a doutora Jones. Doutora Jones, uma mulher que tinha feito uma faculdade top, ele estava começando uma nova pós-graduação, muito cansada, porque aquilo estava custando muitas horas dela, e ele disse: Jones, por favor, quero que você faça a internação do Sr. Jackson. Mas, esse homem de novo, já é a quinta internação hoje, não é ele, o problema dele, ele vive bebendo. Doutor Cohen falou bem no pezinho da orelha dela. Não é? Doutora Jones, você se tornou médica para cuidar das pessoas. E você trabalha para curá-las. Você não se tornou médica para julgá-las. Se você não entende essa diferença, você não tem o direito de exercer medicina nessa instituição. E após essa correção, a doutora Jones cuidou diligentemente do Sr. Jackson durante a internação. Em um momento crítico do seu trabalho, a doutora Jones precisava ser lembrada de praticar a justiça, mas amar a benevolência e cuidar do Sr. Jackson, sem que ele fosse julgado. Irmãos, Jesus resgatou cada um de nós aqui. E alguns ele resgatou de uma situação terrível. Tem pessoas aqui que podem testemunhar que eram viciadas, viviam bebendo, seus casamentos destroçados. Aí Deus salva você para você se achar no direito de julgar o irmão que está ao teu lado. A justiça e a misericórdia, elas andam juntas na Bíblia. Jesus é o maior exemplo de misericórdia. Sua vida, o seu ministério foram marcados por atos de compaixão, de cura, de perdão.
As pessoas apontavam para ele e falavam: olha lá, ele come com pecadores, ele vive no meio das prostitutas, porque ele as tratava com respeito, ele sempre que podia as levantava, não as derrubava. Um homem estava sentado também ali, no banco dos réus, e ele mirava com interesse o juiz. E velhas recordações então vieram à sua lembrança. Aquele juiz fora seu companheiro de escola. Havia sentado juntos nos bancos escolares, tinham sido bons amigos. No decurso dos anos, os rumos foram diferentes. Então ele se sentiu confiante. Seu velho amigo não o condenaria. Mas com calma e segurança, o juiz leu a sentença que condenava o réu a pagar assim uma multa de alto valor. O camarada, ele falou: não é possível. Como que um amigo pode fazer isso? Como que ele fez tal coisa comigo? E no coração dele começou a brotar assim uma ponta de amargura contra aquele amigo. Passado alguns minutos, alguém pegou ele e levou ele para uma sala anexa do tribunal. E quando ele chegou lá, estava lá o juiz sorridente e o abraçando. Eu sei o que você está pensando, mas compreenda, como juiz, eu não poderia deixar de condená-lo. Mas como seu amigo, está aqui o dinheiro para você pagar a multa. Irmãos, não foi isso que Cristo fez comigo e com você? Como santo, como juiz de toda a terra, Ele não pode tolerar o pecado. E Ele nos condenou à morte. Mas através de Cristo Jesus, Ele pagou o preço. A misericórdia sem fim pagou o preço da nossa condenação. E é por isso que eu e você podemos estar aqui hoje. Quer caminhar mais perto de Deus em 2025? Pratique a justiça e ame-as a misericórdia. E por fim, diz o texto de Miqueias: andes humildemente com teu Deus. Andar em humildade com Deus, irmãos, tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com Deus e como nós vivemos nossa vida diária, reconhecendo a nossa total dependência dEle. Andar humildemente com Deus é curvar a nossa cabeça à sua vontade, com a compreensão de que Deus Ele é soberano e nós somos suas criaturas. E isso envolve reconhecer a grandeza de Deus e a nossa total dependência dEle. Estou cheio de historinha hoje, né? Mas uma menina perguntou para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai, aquela pergunta dificílima, falou para ele: está vendo aquele avião ali? Tô. Qual é o tamanho daquele avião? O pai, pequenininho, né? Então ele a pegou e levou a um aeroporto e perguntou para ela: e agora? Qual é o tamanho do avião? Pai, o avião é muito grande. Filha, assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, maior ele é para você. Quanto mais distante, menos ele te importa. Ouço pessoas dizendo que não ouvem Deus, que não sentem nada. É verdade, mas que às vezes Deus se cala para nos provocar. Mas a maioria das vezes tem tudo a ver com a distância com que temos andado de Deus. Não ouvimos porque não lemos a sua palavra. Não sentimos porque não falamos, porque não oramos. Não temos uma vida de devoção ao nosso Deus. E queremos ouvir Deus como? Quão grande Deus é para você? Quão perto você tem andado dele? Andar em humildade com Deus significa submeter nossas vontades e desejos à vontade de Deus. Isso envolve nos confiar que seus planos são melhores do que os nossos. A humildade nos leva a uma vida de oração constante, buscando a direção e o auxílio de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quantas decisões tomamos em 2024 sem sequer fazer uma oração? Quantas coisas nós fazemos sem pedir o conselho do Senhor? Vai fazer o mesmo em 2025? Humildade diante de Deus se manifesta em obediência aos seus mandamentos. Nós mostramos nossa reverência e amor por Deus ao seguir o que Ele nos ensina em seu livro santo. Andar em humildade com Deus significa servir aos outros com amor, compaixão. Nós vemos o exemplo de Cristo que lavou os pés dos seus discípulos. Como você tem usado os dons? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te capacitado? Como você usa os seus conhecimentos? Talvez você seja um perito em informática, um engenheiro, um médico, nós temos tantos aqui, advogados, profissionais da arte. Como isso tem servido para você servir a Deus? Como você tem servido ao teu próximo?
Será que você não pode fazer um currículo para o irmão que está desempregado? Você não pode dar uma aula de informática para alguém que precisa aprender para prestar um concurso? Como você tem usado os seus dons? A humildade nos leva a confessar os nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Nós reconhecemos que somos falhos e necessitamos da graça e misericórdia de Deus quando nós somos humildes. Jesus é o exemplo supremo da humildade. Irmãos, ele se humilhou ao deixar a sua glória celestial para viver entre nós e morrer pelos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há maior exemplo, irmãos, de humilhação. Você sabe que é um Deus descer de toda a sua glória, se revestir dessa pele humana. Seguir os passos de Cristo significa adotar a mesma atitude de humildade e serviço. Andar em humildade com Deus é uma jornada contínua de submissão, de serviço, de crescimento espiritual. Isso é caminhar com Deus. O texto de Miqueias 6 nos ensina que Deus não busca rituais. Sabe, irmão, você não precisa ler sua Bíblia para agradar a Deus. Você deve ler por necessidade. Eu fico olhando, né? A gente fica desafiando os crentes a ler a Bíblia. Mas é uma vergonha. Ler a Bíblia é um desafio. Desafio é pular de bungee jumping, de paraquedas. Ler a Bíblia é desafio. Desafiando os crentes a vir à escola dominical. Aprender da palavra de Deus. Aonde que isso é um desafio, meu irmão? E quero caminhar mais perto de Deus, considerando um desafio ler sua palavra, gastar tempo em oração. O texto nos desafia a não ter esse tipo de vida, sacrifícios vazios, mas ir além dessas práticas religiosas superficiais e a viver uma vida que realmente agrada a Deus. O Senhor quer que nós vivamos com justiça, com misericórdia, com humildade. Ele valoriza a prática consciente de fazer o bem e amar a bondade. Se você quer caminhar mais perto de Deus nesse início de ano, avalie a sua própria vida à luz do que Deus requer de nós. Faça um autoexame. Faça um autoexame de suas atitudes, das suas práticas espirituais. Elas te aproximam de Deus. Você está praticando a justiça? Está vivendo de acordo com os padrões estabelecidos por Deus ou de acordo com as suas regras de justiça própria? Você ama a misericórdia? Seu coração é perdoador? Você dá uma nova chance para pessoas que te magoaram? Você tem prestado atenção às necessidades de quem está perto de você? Você está andando humildemente com Deus? Ele tem ocupado o devido lugar em sua vida? Você tem buscado a sua orientação através da oração, da leitura da sua palavra? Qual é o tamanho de Deus para você? E para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu quero voltar a te dizer: você não tem como agradar a Deus se você não entregar o seu coração a Ele. Você não acha que chegou a hora de você mudar o rumo da sua história? Ir de rumo ao novo? Será que você não está cansado da solidão, de caminhar sozinho na estrada da vida? Será que você não quer em 2025 caminhar mais perto de Deus? O texto de Tiago serve para você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Caminhar mais perto de Deus significa estar bem próximo daquele que ama a minha vida. Daquele que promete que nunca, jamais vai me deixar. Não importa quais sejam as circunstâncias. Se eu estivermos uma família linda, ou se eu for um órfão ou um viúvo, Ele estará comigo. Se eu estiver bem empregado, e eu for uma pessoa de sucesso, ou se eu estiver desempregado e necessitado, Ele estará comigo.
Se a minha saúde for de ferro, maravilhosa, ou se eu estiver com câncer à beira da morte, eu quero caminhar mais perto de Deus, porque Ele nunca me deixará. Nunca me deixará. E eu quero encerrar contando uma última história. Na verdade, lendo um poema para você, quando a gente pensa em andar mais perto de Deus. Ela foi escrita por Margaret Fishback Powers. E muitos de vocês conhecem esse poema. Sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus. E revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida, e em cada dia vivido, apareciam na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que então me deixaste sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Se você entregar sua vida a Cristo e passar a caminhar mais perto de Deus, Ele nunca te deixará. E nos dias difíceis, vai carregar você nos braços dele. Amém? Pastor.